paz do Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui quem tem o grande prazer de estar falando com vocês no dia de hoje é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba, São Paulo. Irmãos, nesse vídeo eu quero falar de um assunto um pouco polêmico a respeito do pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior, ele estava meio que sumido, né? Estava meio sumido. Um pastor doutrinário, aquele que prega, que fala sobre o inferno e tantas coisas. Uma pessoa muito rígida, né? E o pastor Paulo Júnior, ele é, irmãos, da presbiteriana, creio eu. E eu sempre achei que, para um presbiteriano pregar da forma que ele pregava, eu sempre admirei, né? Eu falava, né? Por quê, irmãos? Porque a pregação dele era cajado puro. Se o pastor Paulo Júnior, ele fosse pregar hoje em muitas igrejas das Assembleias de Deus, com certeza o pastor iria tomar o microfone da mão dele. Por quê? Porque muitas igrejas, irmão, já não podem mais pregar a verdade. E o pastor Paulo Júnior, ele acabou, irmãos, sendo excluído da igreja dele. E ele saiu da igreja dele, né? E ele disse que ele pecou por ser duro, né? Mesmo porque, irmãos, a Bíblia diz que sede misericordioso, para que eu venha ter misericórdia de vós. Então, irmãos, nós temos que ser misericordiosos, né? É bonito, né? Eu gosto, irmão, porque eu sou, né, assembleiana, como diz, raiz, há muitos anos na igreja. Então, eu estou acostumada com essas pregações. Embora que tinha muitas coisas que ele dizia, eu não aceitava, como ele dizia que as pessoas, os crentes, passarão pela grande tribulação. Eu digo que não. Nós não iremos passar pela grande tribulação. Mas, em alguns sentidos, ele pegava muito pesado, né? E foi por essas palavras, por isso, irmãos, que ele acabou sendo excluído da igreja dele, né? E no que ele disse, ele até saiu da igreja, né? Ele reconheceu que ele magoou muitas pessoas, que ele feriu muitas pessoas com as suas palavras. E nós temos que tomar cuidado, irmão, com as nossas palavras, não é? E eu quero colocar aqui, irmãos, um pedacinho do que ele está dizendo. Ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo
muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar na minha vida, com a minha família, em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração, restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados, e mais uma vez eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Eu sou assembleiano. Tá aí, meu irmão, né? A Bíblia, aqui, no livro de Mateus 23:12, diz: E o que si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amados, tem muitas pessoas, muitos pregadores
pregadoras que se exaltam na hora, no momento que estão pregando. Se exalta e até mesmo, meus queridos, queridas, começam a pisar nos outros. A pisar. Tem muitas pessoas, irmão, que eles pregam a palavra de Deus, mas não com amor, é com raiva. Com raiva. E ali, eles descem o chicote em todo mundo, sem misericórdia. Porque muitos se colocam e acham que, não, fulano pode cair, cicrano pode cair, mas eles dizem assim, eu jamais vou cair. E é aí que a pessoa se engana. Porque a palavra de Deus, ela diz bem clara, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Hoje, ele está o quê? Pedindo misericórdia. Ah, meus irmãos, tenha misericórdia de mim, tenha amor por mim, não é? Mas aí eu pergunto, será que ele teve amor por alguém? Será que quando alguém caiu, ele estendeu as mãos? Aí é que tá, né? Nós só colhemos aquilo que nós plantamos, irmão. E o pecado, ele não é, irmão, só, né? O pecado não é só roubar, adulterar, não. Irmãos, isso também é pecado. Você ferir pessoas com as suas palavras. Quantas pessoas estão dentro de uma igreja, irmãos, e estão feridos, magoados? Tem uns que nem na igreja não conseguem mais ir. Está dentro de casa chorando. Está dentro de casa com depressão. Depressão. E eu já disse isso em um vídeo e eu falo novamente. Ei, tem muitas pessoas hoje que estão com depressão e a culpa de pessoas da igreja, culpa muitas das vezes do pastor, culpa, vamos dizer, da liderança da igreja. Porque você ouvir determinadas coisas de uma irmã é uma coisa. Agora, você ouvir uma palavra, não é? Que vem da liderança, que vem da esposa do pastor, irmã, tem peso. Tem muito peso. Mas, outra coisa, irmã. Existe hoje o sistema religioso. Né? E uma pessoa que prega como esse homem, o sistema religioso, irmão, não ia deixar ele continuar mesmo. Não ia. Ainda mais a presbiteriana, irmão. Irmão, esse homem pregava que nenhum pastor da Assembleia de Deus teria coragem de falar o que ele falava. Tinha muitas coisas que eu discordava do pastor Paulo Júnior. Mas tinha muitas coisas que eu concordava. Eu concordava, irmã. Um homem duro, né? Que pregava sobre o inferno de uma maneira assim explícita. Pregava contra, denunciava o pecado.
Mas estava, irmãos, em uma igreja, em um ministério que eu acredito errado. Não é? Porque uma hora ou outra, esse ministério da presbiteriana, irmão, ô irmãos, ia parar ele mesmo. Como pararam, irmão? Pararam o pastor Paulo Júnior. Né? Ele várias vezes, não é? O pastor Silas Malafaia combatia ele, né? Sei. O pastor Silas Malafaia disse que conhecia ele. Eu não conheço o pastor Paulo Júnior. Eu conheço como vocês conhecem. Não sei como é a família dele. Não sei se verdadeiramente, irmão, ele vive o que prega. Mas tem uma coisa, irmão. Tem muitos pastores, muitos pregadores. Eles têm uma grande conta a pagar com Deus. Deus vai cobrar, irmão. Deus vai cobrar por aquilo, por a pessoa ter pregado de uma forma e aquela forma que a pessoa pregou machucou pessoas. Até fez com que pessoas saíssem da igreja, porque pregou com ódio, pregou com ignorância, com arrogância. Então Deus vai cobrar. Mas também Deus vai cobrar, irmãos, daqueles que não pregam a palavra de Deus como ela é. Deus vai cobrar daqueles que tiveram medo do homem, que temeram o homem. Porque tem muitas pessoas que temem mais o homem do que a Deus. Mas só que tem uma coisa, irmã. Quando nós subimos em um púlpito, nós pegamos o microfone, nós temos que entender que nós não estamos ali para machucar ninguém com as nossas palavras. Nós não estamos ali para espancar a ovelha. Mas nós temos que pregar, falar. Somente aquilo que Deus manda nós falar. Nós temos que pedir a autoridade de Deus para pregar, mas também nós temos que pedir a Deus amor pelas almas. Amor, nós temos que pregar com amor. Os pastores têm que sim disciplinar as ovelhas, falar a verdade, mas fala a verdade com amor e não com raiva. Tem pastores que estão tocando as ovelhas de dentro das igrejas. A porta está aberta, saia, suma daqui. E muitas das vezes toca a ovelha porque o dízimo da ovelha é pouco. Muitas das vezes porque a ovelha não é dizimista. Irmã, para ser dizimista a gente tem que ter amor pela obra de Deus. E a gente tem que ter fé. Então não existe isso de obrigar as pessoas a dar dízimo. Ah, então se você não quer dar o dízimo, suma da minha igreja. Não, meu irmão. Quer dizer, o valor da ovelha para esses pastores é o dízimo. Para muitos é, né? Então tá aí, irmãos. Né? Hoje, o pastor Paulo Júnior se encontra o quê? Excluído. Eu sei, irmãos, que vai ter muitas pessoas que vão adorar o que aconteceu com ele. Né? Principalmente o Silas Malafaia. Ele não vai falar por agora, porque agora ele está envolvido, né, na situação do ex-presidente Bolsonaro. Vamos orar pelo Bolsonaro, tá? Não esquece de orar, não. Para que Deus venha fazer a justa justiça na vida daquele homem. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra e eu quero pedir que o teu Espírito Santo fale melhor em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.